Mas já, está-te a dizer, olha, eu cortei o meu bigode, foi mesmo por erro. Imagina, eu estava a cortar a barba. Isto já entra de certeza absoluta. Isto tem que entrar. Só isto aí. Eu estava a Rafa deixar aqui para não ficar à minha frente. Estava a cortar a barba, meu. Epá, e há uma parte. E eu uso uma máquina que aquilo é tipo, tem duas lâminas. Pá, e das duas. Pronto, são umas brown. Opá, a segunda lâmina, ela tipo saiu, desmontou-se, vá, digamos assim. E fez logo um bzz. E fez um bzz. E eu, ei, não. Este gajo a contar isto ao almoço. Não. Aconteceu, eu fiquei tão triste. Não! Houve uma situação, o meu pai comprou uma máquina de barbear nova. Também Mas é risco, porque quando era andas da Brown ou era da Philips, não interessa. Quando tu andas a tentar crescer o Yeah. deixar crescer o bigode e depois. Pá, Não, mas pronto, está-se. imagina, sempre tive mais ou menos o mesmo estilo de barba. E o que acontece? O meu pai uma vez comprou uma máquina nova. Máquina nova e não sei o quê. E o que é que aquilo tem? Tem tipo o ajuste dos pentes, como tem as máquinas dos barbeiros, que aquilo é o ajuste do pente. Não precisa desmontar a máquina para ajustar o tamanho do corte. E o que é que acontece? No corte, a lâmina não, a peça de plástico começou. Mas já, tinhas dois pentes. Aquilo tem vários tamanhos de corte. E o que aconteceu? Aquilo é uma peça de plástico e com o andar para trás e para a frente do tamanho do corte, e às vezes também podes montar para limpar, a peça de plástico começou a ficar gasta. Então se tu fizesse um bocadinho de força a mais na cara, a barbear, aquilo de repente entrava. Ficava Então, agarrado. Eu estava a cortar no 3 e de repente entrou e ficou no 1. Cortou demasiado. Depois fiz a prova toda. Porque aquilo no 1 ficavas tipo com o pintelhinho. Pois é, a cena é essa, o stress de barba, ter barba é isso. Precisas ter um cuidado. Foi no 2. Precisas ter um cuidado bruto. Digo-te já. Yeah. Mas já, pessoal, bem-vindos. Mais um episódio, Treinadores de Bancada, episódio 11 hoje. O que é que temos aí para falar de importante hoje? Nada assim por aí além. Temos aí uma polémica gigantesca hoje sobre a Fórmula E, corrida de nosso amigo António Félix da Costa. Félix, estamos contigo. Depois temos também aqui uma pequena situação de falar sobre coisas locais, sobre a Semana Académica e Engenharia Automóvel, o núcleo de Engenharia Automóvel. Temos aqui o homem perfeito para isso. E depois, em último, queremos só dar aqui umas noticiasitas assim rápidas, para falar um bocadinho sobre estas notícias. Não sei se vocês estão de acordo. Fui eu que fiz o guião, por isso é óbvio que estamos de acordo. Que vocês têm que estar de acordo. Temos de estar de acordo, temos de seguir. E pronto, e é isto que temos para hoje. Pessoal, não se esqueçam. Só aqui apresentar, finalmente um gajo começa sempre a fazer a apresentação no vídeo. Eu acho que não é preciso. É os da casa já. Exatamente. Filipe Letras, que a semana passada não esteve, Dinis Ferreira e eu próprio, Gabriel. Vamos dar Só início que agora a isto. já não é Zé do Bigodes. Pois não. Nenhum de nós é Zé de Bigode agora. Foi. Já foi tudo. Quer dizer, ele ali é Zé da Manga. Ele é Zé da Manga. Zé da Manga. Zé da Manga. Ainda temos o Clock e o Letra. Não esquecer. Pessoal, não se esqueçam. Acho que não é preciso avisar, subscrever, sininho e partilhar com os amigos. Partilhar com os amigos. Não se esqueçam. O episódio está definido em capítulos. Vocês podem avançar para um capítulo que gostarem. Os capítulos que não gostarem não vejam, e é isso. Explicar também que nós agora temos uma agenda diferente. Vocês já viram o episódio passado? Tu viste o episódio passado onde? No YouTube? Vi no YouTube, sim, vejo no YouTube. Podes começar já a ver no Spotify. No Spotify, fiquem atentos, vão ao Spotify, se tiverem Spotify Premium, metam um following ali no podcast Fast and Bros e fiquem sempre atentos. Vou usar o estrangeirismo mais engraçado que existe, que é, sabes quando fazes pin de alguma coisa para fixar no teu... fixar. Neste caso no Spotify, eu pinei o nosso episódio. Pinei o episódio no Spotify. Está lá pinado, então quando quiserem ver, está lá pinado. Por isso, pessoal, já sabem, às segundas-feiras sai sempre episódio no Spotify. Às quintas sai no YouTube e no Facebook 1 hora depois do YouTube. De resto, acho que assim de coisas pré-episódio estão mais ou menos relatadas. E vamos a treinadores de bancada. Erros TDB. Exatamente, erros treinador de bancada. Estes erros eu não me incluo, não estive. Erros TDB, o que é que temos? Foram erros do nosso último episódio, né? Que tivemos só nós dois. Exatamente. Que acabaram por não ser bem erros.
Sim, prática, é apenas confirmações, digamos assim, porque já tínhamos dito que o João Ramos tinha acabado por não ser penalizado no Rally. Não, ele foi. Ou seja, o que aconteceu, penalizado, o que aconteceu foi, o João Ramos na corrida, no Rally Ride Ultimate, tu que ainda por cima não estiveste muito atento, o gajo foi penalizado ao segundo dia. Portanto, aquilo eram 5, ao segundo dia contava para o Campeonato Nacional, a partir do segundo dia só fazia quem quisesse e deixava de contar para o campeonato. O João Ramos, ao início, ele estava para fazer a corrida toda, os 5 dias, no entanto, porque supostamente ele diz que porque levou uma penalização não foi fazer o resto da semana de corrida e ficou ao segundo dia. Entretanto, veio-se a verificar, foi lançado sexta-feira passada, hoje é segunda, foi lançado no Sport IT que o gajo afinal não tinha levado a penalização e por isso conseguiu garantir o terceiro lugar na corrida. Sim, ficou o João Dias e depois ficou o João Ramos, 3 João. Mas já tinha dito. Já tinha dito isso no episódio passado. Não. Eu disse que ele ficou em terceiro lugar. Não disseste não. Eu estive a ver o episódio passado. Estranho. Eu quase certeza que tinha dito que tinha ficado em terceiro lugar. Não. Não, porque ele, lá está, nós daquilo que tínhamos visto, ele não teria feito terceiro, teria feito sim quinto. Será que eu cortei isso na edição? Estou agora a pensar. Vocês querem fazer só um pit stop muito mega rápido, que é só para falar um bocadinho de uma situação que é o seguinte. Vocês não acham que o Sport IT é tipo a terceira melhor invenção do século XXI? Logo a seguir ao MBA e ao Spotify. Eu também te pergunto assim, tipo, qual é que é a diferença? A diferença é que tu, para consultar as decisões, para consultar os regulamentos, para consultar tudo isso, tinhas de ir ao site da Federação. Sim. E tinha de ser no browser. Sim, ok, neste caso ainda mais complicado ainda, porque em provas nacionais vais ao site da Federação, eu pelo menos já estou minimamente habituado, sei onde é que aquilo é, trás, só que é tudo no browser. E o Sport IT é uma aplicação e aquilo, quase estou aqui a vender uma coisa que está difundido, mas acho aquilo fenomenal, E até mesmo em provas que eu não vou, mas gosto de acompanhar, meto sempre lá sempre o código. Se quiserem entrar com patrocínio, só dizer. Exato. Aqui o jovem eu por acaso não tenho tanto a mesma opinião, meu. Não. Sabes porquê? Porque eu sempre que tenho que ver o código, eu tenho que ir ao site da Federação ver o código, ao site da organizadora ver o código, para depois meter o código no Sport IT. É só vês uma vez. Não, depois é que ele tem a notificação. Olha, até mesmo para quem está a trabalhar. E o site não vai abaixo. Exato, sim. E o site não vai abaixo. Para quem está a trabalhar, não tem problemas de net. Exato. Para quem está a trabalhar, o Sport IT melhor do que o que está neste momento, só se tivesse mesmo os tempos em tempo real. Os tempos em tempo real, sim. Acho que é só o que lhe falta. Porque de resto, acho aquilo fantástico. Mesmo para quem está a trabalhar. Por exemplo, uma questão de sei lá... Eu gosto dos aditamentos, por exemplo. Pois, os aditamentos... os horários, a ordem de partida, tudo isso acho fantástico. Para quem sim, vai ao todo o terreno e mesmo em outras corridas, mas principalmente no todo o terreno, que é onde se vê mais, para quem vai ao todo o terreno e gosta de estar por dentro um bocadinho do que é que está a passar, porque aquilo é muito transparente e é muito amplo. Qualquer espectador de todo o terreno que não ligue muito pode achar que se calhar está a ser bombardeado com um total de informações que não consegue perceber bem. Mas quem tiver um bocadinho de curiosidade e começa a ler, as notificações, as decisões, as penalizações, tudo aquilo. Quando é a hora das penalizações, daquelas automáticas, dos controles de velocidade, que essas são automáticas. Saem logo, tal. Ei, eu chego a ter 50 notificações no telefone. Eu desligo as notificações todas. Eu desligo as notificações todas. Não estou para isso. Mas pronto. Por acaso já agora vou lançar aqui o tema. Não tinha aqui nada previsto para isso, mas lanço o tema lanço a ideia. Pronto, o tema. Volto atrás com a palavra. Tu sabes porque é que de repente deixámos de ter o cronobandeira a funcionar em Portugal? Eu também não percebo isso. Eu também não entendo isso. Agora tens... Tipo, tu sabes qual é que é a razão por trás disso, não? Mais ou menos. Deixa-me só situar as pessoas. O cronobandeira, na prática, antigamente era... Uma empresa. O Sport ou é, não sei se é uma empresa, que na prática fazia todo o acompanhamento da corrida, onde tu podias ver os pilotos no mapa, onde é que eles estavam no mapa, intermédios. Podias ver os intermédios, podias ver os resultados. Hoje tens uma aplicação de uma empresa espanhola, que é o Anub, que na minha opinião é muitíssimo pior do que o cronobandeira. Sim, o cronobandeira, depois tens o cronobandeira. Eu acho que o cronobandeira era muito, muito bom no que diz respeito a lançar
Mas aí no os resultados e etc. Um que eu gostei mais, que foi o ator do motor. O ator do motor, era isso que ia dizer. O ator do motor também era muito forte. Também era muito forte. Fiquei muito triste quando o ator do motor deixou de... Não, é verdade. Não, é que o ator do eu motor não era entendo muito a top. dificuldade. É que eu não percebo qual é que é a dificuldade de disponibilizar para o público, ainda por cima tendo em conta que hoje em dia a quantidade de malta a ir ver as corridas é cada vez maior. Qual é o problema de disponibilizar para o público uma plataformazinha que seja para ver os tempos como deve ser? É que o Anub para mim não funciona. Tipo... Não, é assim, o Anub funciona, mas funciona muito a mal. Os gajos têm bué de erros, têm muitas complicações. Mas pronto, estávamos a falar do Crono Bandeira. O Crono Bandeira, pá, que teve anos e anos e anos a fio a fazer o Sport, tudo o que era competições de motas, todo o terreno, ralis, sei lá, eu nem sei quantas é que eles faziam. E eles depois chegaram a exportar, eles chegaram a fazer corridas no Qatar, Dubai... Sabes, Sertões? Tenho, mas não sei se quer falar sobre isso. mas é uma cena tipo meio... Não, são questões financeiras. E é basicamente isso. Deixaram de trabalhar com o Crono Bandeira para arranjar uma solução mais barata. Pois, certo. Se bem que eu também já não vejo os gajos da Crono Bandeira em quase lado nenhum. 24 horas de fronteira. Ainda são eles, Pois é. É a única empresa que tem capacidade. Epá, porque eles são muito fortes. Não, atenção, vou deixar o ressalvo. Não é que seja a única empresa que tem capacidade, mas é quem está habituado a fazê-lo. Eu acredito que haja outras empresas que têm capacidade. Pá, que eu lembro-me que aquilo por exemplo, era que empresa é que é mesmo a Azul que está responsável, por exemplo, pelos tempos no Campeonato do Mundo? Opá, não te sei dizer, pá. Não te sei dizer. É que o sistema é bastante parecido com o da Crono Bandeira, se vocês forem bem a ver. O método é bastante parecido. Pode ser só uma questão de templates. É assim, eu tenho ideia de quem faz para a Azul nas provas do Campeonato do Mundo são os mesmos gajos que fazem para o Dakar. Pronto, isso é o que eu sei. Sim, com certeza. Pronto, são a mesma equipa que aquilo é contratado para o ano inteiro e vão fazer as corridas do Campeonato do Mundo e pá, esses gajos são tipo... São os mesmos gajos que... Possivelmente depois são os mesmos gajos que fazem tipo cenas para o Tour de França, são os mesmos gajos que fazem tudo o que é provas do Campeonato do Mundo de Endurance... Pá, são uns gajos muito fortes. Recentemente, em termos de desportos, quem tem feito muito, a empresa que tem feito muita monetização disso tudo tem sido uma empresa saudita. Por exemplo, na natação agora, quem vai tratar dos Jogos Olímpicos e assim. Mas calma. Por exemplo, vou só dizer, nos Jogos Olímpicos e assim vai ser uma empresa saudita. Saudita, uma empresa saudita. Ou seja, mais uma vez, Arábia Saudita. Por acaso aí não diria nada. E depois, no. Como é que ele se chama? No acho que é o WTCC, não é? É possível. No WTC, já não é WTCC, agora aquilo é TCR. É TCR, pronto, no TCR também vai ser uma empresa saudita. Acho que é a mesma empresa e tudo. E no DTM também é uma empresa saudita. Pá, pois isso eu não sei. Mas a saudita deve ser só de nome, que depois a gente lá trabalhar. Sim, é só franceses. Exato. Franceses e belgas. Depois... estamos mais ou menos falados deste tópico e deste tema. Sim, queria-se... Dá-lhe. Não, desculpa. Se quiseres. Não, posso ser eu. Não, vai tu. Desculpem lá. É fazer só aqui um apontamento para o João Lourenço, que nós na semana passada falámos sobre o facto de ele estar em primeiro sem por causa de sem limites de velocidade. Mas reparem, não queríamos dizer que o João Lourenço era mau piloto, como é óbvio. Tu reparaste na mensagem que ele mandou lá no Instagram? Eu é que lhe respondi por acaso. Não, por acaso não reparei. Não viste? Não. Pá, ele mandou-nos uma mensagem no Instagram a dizer: epá, desculpa lá, mas tens algum problema contra mim? O que é que queres dizer com isto? Do género, estás a ver? Sim. Que é tipo, não, enganámos, era o tempo das motas. Porque basicamente eles não tiveram roadbook, a malta do evento nacional, porque aquilo estava dividido entre evento nacional e FIA, como a Baja Porto Alegre. E então a malta do evento nacional, houve lá um problema na organização. Não teve roadbook. Não tiveram roadbook. Resumidamente, não tiveram roadbook. E então, tipo, zonas de velocidade limitada e não sei o quê. É fundo. Isso depois foi. Foi. Mas pronto, só aqui para... há pontuações da corrida, por isso... Sim, o que nós queríamos dizer é... outra corrida que também tiveram... Foi Extremadura o ano passado. Pois foi. Quase um ano à espera do resultado. O que eu queria dizer é que, pá, o que nós não queríamos dizer que João Lourenço era mau. João não é mau piloto, atenção. Apenas o que nós queríamos dizer é, pá, que é impressionante que, por exemplo, um piloto como o João Lourenço, que geralmente não anda tanto... Não tem uma máquina de topo. Não tem uma máquina de topo e não anda tanto na frente. Que ainda tem muito tempo a ganhar.
exatamente, ainda tem de ganhar muita experiência e ganhar muito andamento, estar ali a disputar o primeiro lugar. E pronto, era só isso. É um bom piloto. O João Lourenço é um bom piloto, é um piloto que tem Olha, muito a e crescer. aproveito para deixar aqui o reto que João Lourenço, ou João, Johnny Bigode, aproveita e passa aí no canal. Nós temos aí um podcast por gravar. Um podcast 3, se quiseres, olha, já sabes, Ser o próximo convidado. quando vieres aí à Team Competições, podes passar aqui no Isto é rápido, no uma nosso horinha estás estúdio. despachado. Exatamente. Passas aqui no estúdio Horinha à e fazemos aí um podcast como deve ser. Até logo. Isso. E pronto, estamos falados da RTDB. Falar agora da EAU. Então vá, o que é que vocês querem saber? Olha, eu queria saber primeiro O roteirista é que queria. o roteirista. Eu não falo para Não, este gajo é brasileiro, meu. Roteirista, meu. Ah, pá, Estás a desculpa brincar? lá, pá, estou habituado. Parece um Eu professor por acaso meu. vejo alguns O vídeos professor meu, brasileiros. há bocado tive uma aula, pá, e o professor meu estava a dividir uma peça por secções. E da mesma maneira que tu dizes secções, dizes facto. Yeah. São factos. O facto não perdeu o C com o novo acordo ortográfico. Não? Não. Eu acho que perdeu. Não, não, perdeu não. não. O facto ainda continua. Continua. Da não mesma é fato. maneira Não. que secção não perdeu Sim, o C. É pá, e o gajo a escrever seção. É pá, não. Conceito de cedilha, mas sem o C. Mas isso é mau. Um professor. Mas repara. É pá, eu estava a Isso- olhar para aquilo e Isso não me pensava, surpreende assim "Oi, tanto. Há uma professora, agora eu fui verificar ainda há bocado que um conhecido nosso nos disse, há uma professora de português na minha escola que é brasileira. Ok. Mas isso é pá, isso. Não me Qualquer dia tens a surpreende Bibis a porque- dar inglês. Opa, Há muita do Bayern, não. Pá, mas há bibis a dar inglês, está Até tudo faz bem. sentido, sim. A Índia foi uma colónia do Bayern britânica. direito, portanto, não. Agora, Agora tipo, tocamos. uma professora de brasileira dá português, Português, ou já, uma tipo- bíblia dá português. Pá, não fazia Sim. muito sentido. não fazia muito sentido. Vai, e. A língua materna do país, tendo em conta que estás no próprio país, deveria ser dado por uma pessoa que é do Sim, próprio tu país. também tens Imagina, também tens professoras de inglês que são são portuguesas e assim, professores de óbvio. português e inglês. Óbvio. A minha tia é professora de português e inglês. Pá, mas melhor do que teres alguém, do que teres alguém de fora a dar uma língua que não é materna, é alguém de dentro, alguém que tem essa língua como Pá, se tu materna disseres e assim, dá. há um brasileiro a dar aulas de português nos Estados Unidos. Não me choca. Não, exato, não me choca. Agora, Yeah. em Portugal. Yeah, isso não Pois. faz muito sentido. Como se não houvesse professores Yeah, de português. porque Se calhar até não há. E provavelmente não Não há. há, Essa exato, é não há. essa. Mas eu Não, também... porque reparem, temos lá um professor de matemática novo na escola que tem acho que 25 ou 26 anos, portanto. Eu tenho um professor de matemática búlgaro. Yeah. Ok. Mas matemática é uma língua universal. Portanto. Mas língua. também isso não interessa porque nós Sim, estávamos sim, aqui sim, a falar sim. de outras coisas. Avançando. Olha, eu queria te perguntar o Geral, seguinte, e eu até tinha posto aqui isto porque porque como tu Espero sabes, que seja suficiente que eu seja suficiente para dignificar o curso que represento. Pelo menos foi Não sei se eleito para representar o núcleo. não sei se serás, Então, conta lá. não sei se Conta serás, tudo. Pode ser que mas eu tenha aqui. pá, eu queria te perguntar uma coisa que é muito importante, que é Diz. vocês no núcleo de engenharia automóvel, o que é que vocês fazem assim de especial sem ser para vocês internamente? É assim, tudo aquilo que nós fazemos é mesmo ao contrário disso que estás a perguntar. É de nós para os estudantes. Nós a nível interno, é assim, só queimar as pestanas. Porque de resto, o trabalho que nós fazemos é todo para fora. Nós não ganhamos nada com isto. Chateamos. Não, mas não era disso que eu estava a falar, ou seja, eu não estava a dizer que é tipo, vocês só se Sim, coçam sim. por dentro, não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer, eu estou a perguntar imagina, se vocês têm tipo iniciativas para pessoas que não sejam Olha, do por curso, exemplo, o Turu sei lá, tipo, imagina, por exemplo, tens o núcleo de esportes motorizados em Leiria, certo? Sim. O núcleo de esportes motorizado começou com uma brincadeira de amigos aqui em Leiria, depois começou a crescer, agora tem eventos grandes, tem o Verde Pino, Sim, sim. o Verde Pino já não tem, mas O núcleo de Verde- esportes motorizados de Leiria, não sei se tu tens consciência, mas eu não quero exagerar, mas que organizam à vontade mais de 30 eventos por ano organizam. sim. É verde sim, pino ou verde juntamente- pinho? Verde Pino. Não, Pino. Pino? Pino, Pinho do Mar. Pino Lino. Não sei. Lino e Pino. Não conheço essa. Pino e Lino, Lino e Pino. Pino é essa também. Pino é essa também. Vou opinar aqui. Mas, para te dizer, por exemplo, nós tivemos em fevereiro, no dia 29, o Mega Real da Engenharia Automóvel, que era aberto ao público.
ou seja, toda a gente podia vir. E- Foi mais direcionado aos estudantes. E aquilo é tipo o quê? Tipo, malta das Ibizas? Não, Brutos da a estrada. nível de aço tiveste lá, olha, por acaso no dia a seguir estava um cheiro a pneu queimado de má qualidade, era um Fiat Punto que andava lá a fazer burnout, mano. Esquece. A nível de coisas exteriores não tiveste assim muito. Mas é um evento que é aberto, foi aberto ao público, qualquer pessoa que aparecesse e que comprasse a pulseira podia vir. Obviamente que a nossa tentativa é direcionar mais aos estudantes e por isso é que convidámos os núcleos de marketing, É mesmo abrangente. sim, é abrangente. Tentámos fazer uma coisa grande, daí o nome Mega Real, e foi grande. Tivemos mais de 500 pessoas na festa, o que foi Para fantástico. patrocinar umas cenas vossas. Foi também. giro. Epá, tudo aquilo que fazemos é no objetivo de ganhar mais dinheiro para organizar cenas mais fixas. Ou seja, nós nunca conseguiríamos ter organizado um Mega Real se não tivéssemos algum dinheiro em caixa, fruto do núcleo anterior, diga-se de passagem. Mas sim, se não tivéssemos tido esse dinheiro em caixa, nunca conseguíamos ter organizado algo dessa dimensão. E, por exemplo, agora, brevemente, era para ser no dia 1 de maio, mas acho que vamos alterar a data, vamos ter um troféu de kart. Um troféu de kart em homenagem ao nosso amigo Miguel Sanches, que faleceu o ano passado. Vamos ter esse troféu de kart. Esse troféu, tu podes participar. É um troféu de kart de engenharia Vai ser automóvel. onde? Em Leiria? Mas vamos fazer na batalha. No Então ok. No Euroindy. Euroindy, sim. Você está a pensar no Leiria Milagre. Tínhamos pensado nos milagres, mas depois os milagres têm uma coisa que só têm 23 cartas, se não me engano. Achava que era assim. É pouco. Achava que era nenhuma coisa assim, Pode-se tornar pouco. Que é caro? Não, por acaso até acho que Os preços são parecidos. nós conseguimos melhor preço nos Nos milagres do que na batalha. Ok. Por portas e travessas, mas conseguimos. Em relação à batalha, o que é que acontece? O troféu de carta é aberto, a única regra é que tem de haver alguém na tua equipa que seja de engenharia automóvel. Ou seja, a equipa é composta por 2 ou 3 pessoas. Está feito. Mas ele já Mas tem. Está feito. olha, eu por acaso, ano passado fiz parte da organização, mas como eu gosto imenso de andar de kart, participei e ganhei. E ficou um bocado mal o organizador ter ganho. E então este ano acho que vou ficar de fora. Acho que vou ficar. Uma coisa, Mas se Letras. vocês quiserem participar, eu arranjo-vos alguém. Não sei. Pode ser. Eu Não, é acho verdade. que Olha, que eu vou-te queira- ser que sincero. queira ir. Sabes porque é que eu estou a perguntar isto? Porque imagina, pá, eu vejo cada vez mais. Tu tens aqui uma cultura de automóvel aqui na zona de Leiria muito grande. Epá, e depois eu sinto que tu, por um lado, tens um organizador de eventos como o NDML, não é? O Núcleo de Esportes Motorizados de Leiria, e o Grupo AEM, que é o Grupo Automóvel de Amigos da Marquês, que acabam por organizar pá, coisas incríveis, sei lá, desde o Verpin, como é que dizer, mas que já não existe, agora é o Rally só O Verpin realizou. continua a existir. Não, o Verpin já não existe, agora é só Rally Fui de a ver no Inverno. ano passado. O Verpin está de volta, mas ele deixou de se organizar há muito tempo. Durante os anos, sim. Mas pronto, organizam milhares de coisas e eu sinto que para aquela malta mais tipo cenas dos drifts e do aço e etc, parece que tipo falta aqui um bocadinho essa cena. E depois tu tens outras coisas que é tipo pessoal tipo dos diesel, imagina, pessoal dos diesel e etc. Pá, imagina, Tenso. isso é tenso, eu sei, é tenso, mas depois se calhar... Nós também somos pessoal do diesel, o teu carro é diesel, o meu também. Não, yeah, não, é assim, eu sei. o teu carro tem 2 rodas, mas é a gasolina. Mas Mas é- imagina, eu Mas já sou tenho do carro. diesel. Já tiraste? Já tirei. pá, parabéns. sabia. Pá, É verdade. Pois é, mas Pois não é, tínhamos aqui Pois é, não Não tínhamos tínhamos falado sobre isso. Já podes Mas fazer já corridas. tenho, já Mas imagina, eu sou um gajo do diesel. Estou a arranjar patrocínios. É? Então vai, eu patrocino. O núcleo patrocina. Ai. Vais ver. Imagina, eu sou um gajo do diesel, mas eu não me orgulho disso. Percebe? É assim, eu também se pudesse escolher Sim, eu por um mim carro andava num de V8. gasolina. Eu tenho um carro a gasolina, mas o carro de dia é um carro a diesel, pois, para todos os efeitos. Mas pronto, percebes? Ou seja, pá, está aqui a perguntar numa de será que não há aí espaço para vocês tipo, organizarem, sei lá, um Santa Pod do núcleo de desportos motorizados, do núcleo de engenharia automóvel, sei lá, assim uns eventos de É uma ideia Um concursinho gira. de drift ali no Nós parque temos- do estádio. Nós temos uma ideia. Não, isso drift já é Mas a demasiado malta, metido, mas- a malta adora drift, meu. A malta Ah, pá, continua a é adorar verdade. drift. A malta Eu adora vejo drift. malta da minha idade, ou seja, 18, 17, muito novo,
que adora drift. Tenho um colega meu, David, ele vê todas as provas que há de drift a nível mundial. Yeah, ele está o Drift sempre a ver, Masters. meu. Ele está sempre a ver aquela porra, tipo, man, qual é que é a piada disto? São só Não, gajos. Drift Eu não, Masters acho, eu não acho piada nenhuma ao drift, para te ser bem sincero, meu. É só queimar pneu. Eu gosto de ver um gajo a fazer uma trajetória Tem que deve arte. ser a andar rápido, a É andar assim, para a aquilo frente. tem arte. Aquilo mas- tem muita arte. É muito mais lixado, de E seres tu um vês piloto isso, rápido. e tu do vês que isso drift. porque no todo o terreno nem toda a gente consegue pôr o carro de lado quando quer. Yeah, é E- mais e- complicado. estás a ver? Mas é E há diferente. Mas é relativo também, porque tu de É lado perdes relativo, mas há tempo. muita. Depende das situações. Isso é meio que um mito. É um mito, Tipo, não é? imagina, bom? na terra não. Isso em algumas situações sim, em algumas Na situações não. estrada, sim. Ou Na terra, vê- Na não. terra não tanto. Vê qualquer vídeo de WRC. Sim, Alguém anda em frente. Claro, Claro que não. Claro que não. Isso, Aliás, isso. tu tens que andar do lado. Um carro de rally tu tens que andar do lado. Tipo, é assim Os que carros da exige. WRC estão tão rápidos que é impossível. Tu já Sim, mesmo para fazeres um começas controle de a perder massas. tempo a andar reto. Yeah, andar, travar. Pois, exato. Contra você. Começas a perder tempo. Aquilo é tens de travar muito forte e o carro tem que rodar. Senão- É isso. Tens de fazer, imagina, tens de estar a sair de uma curva a preparar já a outra. Tem arte, o drift tem muita arte Sim, e a uma arte custa Sim, um eu já bocado vi a aqueles aperfeiçoar. russos, aqueles Mas russos pronto, vamos vêm avançar no para o- meio das ruas de Moscovo a andar Vamos a avançar, fugir vamos da avançar. Epá, não sei, se vocês têm ideias disso, pá, Olha, nunca nós pensaste estamos a alguma vez pensar, temos como objetivo. Pá, pode não ser uma organizar cena para um vocês dia- agora, este Sim. ano, mas tipo, de futuro. Talvez nós temos isso como objetivo enquanto neste núcleo atual, de 23-24, que depois já transitar para 24-25 durante algum tempo no primeiro semestre, até às próximas eleições. Yeah. O que temos previsto fazer é um dia que de manhã vais ter um passeio motorizado. Isto para quê? Para englobares motas e carros. Ou seja, para não Bem ser um passeio de pensado, clássicos, nem um bem passeio de pensado. motorizadas, é um passeio motorizado. Autorizado. Da parte da tarde, a intenção era fazer uma perícia, que é uma coisa que já não É, sou isso é falar fixe. muito, mas é, para quem conhece o nome Gincana, é muito semelhante. É um percurso cronometrado com obstáculos, nada de saltos, não é? Mas, e isto para quê? Para as pessoas que vêm ao passeio motorizado, que há muita gente de engenharia automóvel, aliás, 80% dos estudantes de engenharia automóvel são de fora. E o intuito é que essas pessoas tragam os carros giros que têm em casa, porque muitos deles têm carros giros. Temos imensa gente com carros clássicos interessantes, com carros divertidos. E o objetivo é fazer de manhã um passeio motorizado, englobar toda a gente, bater um almocinho, o pessoal bebe uns minis e desbloqueia ao nível 2. E da parte da tarde fazer a perícia automóvel. Talvez, Isso era uma cena que eu ia talvez participar. talvez no Cartódromo dos Milagres, acho que era uma coisa fazível e acho que Completamente. E depois como tu tens, foi é que o- até tens o parque do cartódromo, que aquilo tem espaço também. Sim, mas a ideia era fazer na pista. Mesmo na pista Sim, lá. sim, fazer na Sim, pista. também Como é, não há sei se espaço já para foste isso. ver o ACP Clássicos, o Rally de Portugal Clássico. Ah, sim, já. Pronto, a ideia era fazer muito a mesma coisa. Eles entram 3-3, fazem 3 voltas e vão fora. Isso era nice. E fazem aquilo cronometrado. Pá, é muito giro, que eu achei divertido. A última vez que lá fui, e era uma maneira também do pessoal, depois aquilo dá para categorizar os carros por classes facilmente, assim, Yeah. buscar as informações à federação e E, faz uma e, cena e fixe. depois tinhas uma maneira aí de angariar alguns fundos para Mas isso, olha, esses dias são os dias ao contrário, são os dias em que nós gastamos dinheiro para isso. Achas? Sim. É mesmo? Nós ganhar dinheiro É- semana académica, é copos. Nós Yeah, ganhamos dinheiro nos copos. certo. De resto, e as coisas têm de dar umas para as outras. Os copos dão para estas iniciativas assim. Pá, e vamos equilibrando as coisas dessa maneira. Está fechado. Tinha Acho só que aqui- a automóvel tinha só está aqui uma fechado. pergunta Diz, para o Pedro. desculpa. Diz-me. Diz-me uma coisa, para a equipa de karting tem que ser obrigatoriamente um estudante de automóvel. Tem. Pode ser um que já estudou automóvel para aí há 5 ou 6 anos. Sim, não há problema. Pronto, já temos. Ó, O vosso irmão. já, claro. Se o Mateus Ferreira, shout-out aí ao Mateus Ferreira, senhor engenheiro da Aston Martin. Apanha o voo, marca o Já, voo. Mateus, tens de vir aqui fazer a equipa dos 3 irmãos. Quem trazer cá o vosso irmão? É pá, pois tenho, meu, mas o gajo não está cá. Então eu que tiro umas férias, Mateus tira umas férias. Eu acho que ele, entretanto, há de vir aí. É? Maio, por volta de maio há de vir aí. Yeah, vamos fazer aí uma cena fixe. E já vou eu buscar lá ao aeroporto. Já não vejo o Mateus desde 2016. Ixi, Ou seja, há 8 anos. está um bocadinho E a diferente. última vez andámos num SSV em 2 rodas. Não sei se foi nos rodas. Assim. Isso foi com quem? Foi a bandas, não vou contar a história. Isso foi de quem? Não foi de rei. Não, foi de Redes e ia eu sozinho. Mas depois o Redes partiu a caixa. És um perigoso. Não, ia eu sozinho à pendura. Ou seja, ia eu sozinho, que nem sequer me lembro quem é que era o piloto do Redes. E o Redes depois partiu a caixa e depois nós demos uma volta de Yama. Ah, ia bem. Aos anos Eu que acho que já me foi. lembro desse dia.
Eu não quero lembrar. Podes passar à frente. Pá, avançando, já. Vamos falar. Queria-te só fazer aqui queria que tu fizesse aqui só um resumozinho como é que foi essa semana académica. Pá, olha, a semana académica. Em termos de profits e pessoal. Foi bom. Em termos de profit foi bom. E em termos de pessoal, epá, a semana académica em si podia ter sido mais mexido em muitas das noites. Mas que é na vossa barraca ou no geral? Não, no geral. Houve noites que senti que havia falta de pessoal. O cartaz também não era o melhor, a verdade seja. Podia ter sido melhor. O cartaz claro, podia ter sido muito melhor. Já houve aí anos de cartazes fantásticos e coisas muito mais bem feitas. Não foi o melhor. Dentro daquilo que foi o melhor que se conseguiu organizar. Pá, acho que conseguimos fazer um bom trabalho e agradeço desde já aos meus colegas do núcleo, sem vocês era impossível. Acho que fizemos um bom trabalho e pá, correu da melhor maneira possível. O balanço é muito positivo. Foi a primeira vez que fizemos isto. Todos nós do núcleo foi a primeira vez que fizemos uma semana académica e mesmo recepção ao calor também nunca tínhamos feito. E foi divertido, dá muito trabalho. Todos os dias até às 6 da manhã ou 5h30. Yeah. Aquilo fecha às 4, mas depois limpar, arrumar, fazer as contas, deixar as coisas para o dia a ir seguir. para casa, fumar o último cigarro, fechava a porta às 5h30 da manhã, dormir 6 horas. Todos os dias. E depois, no meio disso tudo, tens de organizar o jantar de curso, que é uma coisa que nós organizamos de raiz. Organizar o desfile da cerveja, que também é feito de raiz. E tudo isso e ainda no meio disto tudo ainda ir a algumas aulas que são obrigatórias. O desfile da cerveja é no início e é no fim do ano? Ou tens os dois no segundo também? semestre. No segundo semestre. Ou seja, é sempre nessa altura, sim, é mais abril. na altura da semana académica. É sempre na semana académica, é na quarta-feira da semana académica, sempre. Está bem, ok. Nós estamos aí a falar de engenharia automóvel. Pá, acho que merecia também aqui falar um bocadinho, né? Já que és o presidente daquilo, convinha vir aqui divulgar. Claro. Para a malta que acompanha. E agora está na minha altura de eu falar, não me calar. Porquê? Porque estamos aí com a Fórmula E Misano, a corrida de Misano, em que foi um fim de semana de corrida duplo, em que tivemos Desastre nacional. um desastre / bom desempenho da Porsche. Porquê? No sábado tivemos na corrida 1, round número 7 da Fórmula E, e tivemos o António Félix da Costa a demonstrar o que é que ele vale verdadeiramente. Ele começa de 9º lugar. Ele começou a corrida de 9º lugar e conseguiu subir de 9º para 1º. Mamou 8 gajos. Sabes o que é isso? Foi uma formiga masterclass. Epá, e conheço gajas na noite não faziam tanto. Olha, foi uma... Portanto, gajas ou gajos? 8 em quantas voltas mesmo? Foi uma formiga masterclass, pá. Realmente o António Félix da Costa deu up no seu game neste fim de semana. Mas depois a coisa não acabou por não lhe correr muito bem. Pá, e por uma cena, vocês estão a par do que é que aconteceu, certo? Sim. Dinis, estás a par? Estou, mas podes explicar. Estás a par ou não? Estou, foi desclassificado por causa de um problema na mola do acelerador. Pronto, mola no acelerador. Então, eu vou-vos explicar qual é que foi este problema na mola do acelerador. Estive a ver e aparentemente os gajos no início desta época eles tinham muito poucas molas de acelerador disponíveis, ou molas, eu penso que não, sim, acho que eram só as molas de acelerador, mas molas no geral eram poucas, ou seja, as próprias fabricantes, as próprias equipas começaram o ano e o campeonato com muito poucas molas. O que é que acontece? A Federação abriu uma exceção para este novo ano, como não havia molas de acelerador das novas para as equipas usarem, como haviam poucas, né? O estoque era baixo, as equipas podiam utilizar as molas que eram utilizadas no regulamento passado. Ou seja, como haviam das novas poucas, podiam voltar ao regulamento passado. Regulamento passado ou regulamento do ano passado? Regulamento passado, que também é do ano passado. Eles trocam de regulamento outros anos, não é? Não. Este ano eles atualizaram. É como na Fórmula 1, tens sempre atualizações. Mas eu acho que. Sim, mas quando diz mudança de regulamento. Não, mas deixa-me ir até ao fim, porque eu vou-te explicar. Acho Pronto, que estás a carecer de confirmação. Não estou. Não é assim. Não foi nada disso que eu li. Não. Mas é isso. O gajo, basicamente, eles tinham molas de acelerador que o ano passado eram permitidas e que este ano, no início do ano, eram permitidas também. Então, o que é que aconteceu? Isso não vai de acordo ao que tu estavas a dizer. O quê? Isso não vai de acordo ao que tu estavas a dizer.
Porquê? Porque as molas eram permitidas do ano passado e não eram permitidas E eles, este ano. excepcionalmente, este ano permitiram isso. Então, mas isso é exatamente ao contrário. O que aconteceu na Porsche foi que eles usaram as molas que eram permitidas o ano passado e já não são permitidas este ano. Tu estás a dizer a história ao mas contrário. ainda não terminei, Então vá, é o que eu te estou a termina explicar. Este ano, excepcionalmente, permitiram isso. Até à segunda corrida. Que foi até onde era permitido utilizarem. O que é que acontece? Como agora já existe estoque outra vez de molas, das novas molas do regulamento, a Porsche, a FIA retirou essa linha de que era permitido utilizarem as molas do passado. O que é que acontece? A Porsche aparentemente não se deu conta disso, porque depois foi a Porsche e mais umas quantas equipas da tabela que também se vieram queixar disso, porque a FIA não os notificou acerca dessa situação. E agora, como o António Félix da Costa acabou a corrida e levava essas molas de acelerador, que aparentemente eu acho que ele prefere essas molas porque são mais confortáveis, foi desclassificado porque tinha algo que estava fora do regulamento, do contexto do regulamento da Fórmula E. Por isso, há aqui uma controvérsia do caraças. Praticamente todas as equipas do paddock estão de acordo em que não faz sentido nenhum esta desclassificação do António Félix da Costa. E o que é facto é que no dia a seguir, o que é facto é que também essas molas não fazem grande diferença no que toca à performance do carro. Aumentar a performance do carro. Zero, Sim, nada, exatamente zero. igual, exatamente A única coisa que se poderá eventualmente levantar no que diz respeito a isto é que, como o piloto vai mais confortável com aquela mola, que poderá também ter ele uma performance Mas melhor. atenção, nós já tivemos diretivas nos regulamentos de vários desportos em que não acrescentam tempo nenhum. Aliás, se usares essa nova peça, até perdes mais tempo, mas de qualquer das maneiras usas essa peça, não está de acordo com o regulamento, essa é que é a questão. Segurança. Sim, sim. Não, neste caso aqui Mas foi aqui mesmo não- uma não alteração, eu acredito não que seja percebo por bem, eles não, daquilo que eu vi, não consegui encontrar a fonte para a razão eles terem mudado de molas de um ano para o outro. O que é facto é que, aparentemente, há muitos pilotos que se sentem mais confortáveis com as molas antigas de acelerador e o caso do Félix da Costa é um desses e pronto, e acabou por ser desclassificado por causa disso. Enfim, foi revogado, ou seja, foi pedido uma ação da Porsche para poderem poder ganhar, para não serem desclassificados. Vai recorrer da decisão Foram do recorrer colégio. à decisão, exatamente, no Colégio de Comissários e vamos ver o que é que acontece. O que é que vai ser decidido? O que é facto é que no dia a seguir a Porsche volta a ganhar novamente com o Pascal Wehrlein e o António Félix da Costa sai de 22º e já não consegue qualquer resultado decente. Ficou em que lugar? Acabou em 17º, em último. Ok. Enfim, foi um bocadinho triste, ou muito triste, Pois, para o Félix da sem Costa. dúvida, então. Epá, e depois ainda por cima, aparentemente, Realidade. aparentemente Mas isso ainda o time dá a principal da Porsche, o gajo está muito lixado com a FIA. O gajo diz que há equipas que estão a ser favorecidas, sendo que há O equipas que estão a próprio ser Félix da favorecidas. Costa veio público dizer quantas equipas não estão a usar essas molas. Pronto, exatamente. Epá, eu Claro, não consigo o carro dele perceber. é vistoriado porque ganhou. Sim, claro que sim, claro que sim. Então, ó letras, o gajo, vamos na ronda 7 e ele utilizou sempre a mesma mola. Yeah. Isso foi Eu acho deixado que de ser permitido na ronda 2. Eu acho que esse género de pintelhice acho que é uma coisa que só quem está lá por dentro e quem quer lixar Pá, é que, isso também foi é que aquilo levanta que a esse género Porsche de levanta, lebres. né? São as chamadas politiquices. É que levanta esse género de lebres, mas pronto, isto já é a teoria da conspiração, sabe lá. Mas... Mas isto é o que os próprios jornalistas, comentadores, aqueles gajos que andam lá na Fórmula E, comentar e etc, vieram explicar. E depois a própria Porsche também lançou um comunicado com a explicação do porquê de utilizarem esta mola. E a FIA e outras equipas comprovaram que isso é verdade, mas que, no entanto, deviam ter estado atentos. E aqui uma falha da Porsche, claramente. Porque até acho estranho uma equipa como a Porsche, não é? Uma marca como a não é Porsche. uma falha quando não és notificado, não és como é que notificado disso. Exato, não é? isso imagina. A minha questão é: Eu acho que regra isso geral, a merecia uma FIA. advertência, não era uma desqualificação. Não, e pior, regra geral, a Pois, FIA. e foi o que eles próprios falavam. Regra muito. geral, a FIA. A advertência era: olha, para a próxima vê lá, não leves essa merda. Uma multa, sei lá. Exatamente. Ouviste? Regra geral,
há uma coisa chamada Parque Fermei no fim de semana. Parque certo? fechado. Parque fechado, pronto. O que é que acontece? Se a FIA, regra geral, verifica os carros em parque fechado, por causa das trocas de motores, das trocas de peças, seja o que é que for, trocas de componentes de carro. Como é que a FIA, a explorar em parque fechado e tanto depois das provas... Porque eles não veem veem isso tudo, Vinis. Mas veem grande parte. Veem grande parte das coisas. Mas não conseguem ver a mola do acelerador. Então como é que viram agora a mola do acelerador? Porque o carro ganhou a corrida e quando o carro ganha é completamente inspecionado de uma ponta à outra. Pois, mas não tiveram já carros com a mesma mola do acelerador? Não sei se na Fórmula 1 é Não sei, inspecionado. provavelmente não. sei Opa, até isso é quanto sempre que daquelas inspecionado merdas todo, que não tu só inspecionado. sabes. Isso é o que facilmente deixam saber. confirmável, para ser honesto. Mas Parque Fermé. pode ser uma coisa que pode ser visto. Mas em relação ao parque fechado, isso até é um bocado mal Está a da dizer minha Parque parte. Fermé, mas isso é falar inglês para francês, não é? Parque Fermé. Peço Parque desculpa. Fermé. Por acaso, até da minha parte, até agora estou aqui com um bocado de dúvida, mas creio que no Nacional. Portanto. Que é eventos FPAC. Sim, eventos da Mas calma, que é o evento filme, FPAC e evento mas, FIA, diferente. não, o Código Desportivo Internacional Exatamente. é É o o mesmo. mesmo, está bem, mas a FPAC se calhar não é tão rígida como a FIA. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não sei. Teoricamente a FPAC rege-se pela FIA. Sim, sim, A sim. FPAC é um tentáculo da FIA. Sim, sim, sim. E o que acontece aqui? O que acontece é que tu, pá, em relação ao parque fechado, se não me engano, eu acho que os carros podem sair de parque fechado sem serem inspecionados. Sem serem inspecionados para serem inspecionados obrigatoriamente, porque imagina, vê lá isto, tu fazes uma corrida o fim de semana todo, chega ao domingo. Domingo, a hora de abertura do parque fechado é tipo às 7 da tarde. Às 7 da tarde ainda teres de ir ver, desmontar tu não desmontas um carro às 7 Claro da que tarde não. ou no domingo. Sim, sim, sim. Isso vai durante a Todos, semana né? para ser visto e depois, ou seja, tem que ser os no carros, início da os corrida carros que vais podem sair de parque fechado, mas depois tens as verificações técnicas finais. No início. Pois, exato, mas Mas as as finais é as só para quem finais, as vence. finais. As finais é só para quem As vence. finais é só para E quem pontualmente alguém que eles chamem que haja alguma desconfiança ou que alguém alerte. Mas isso não é só de quem vence, eu vou isso dizer já porquê. Isso já é a nível de reclamações. Eu vou Isso já dizer é Pronto. Isso é um campeonato completamente Mas diferente. pronto, eu estou a dizer no que diz respeito às verificações e desmontar carros para verificar se peças estão fora do regulamento Sim, ou só não, através da é reclamação. no início da corrida, antes da corrida Sim, mas começar, no início tu e depois no final. não desmontas. Ou seja, tu no início o que tu partes é de que o que lá está conforme. Tu vês algumas coisas que são as restrições. Coisas básicas, não é? E depois, consoante a modalidade, tem as suas restrições e há modalidades que são mais picuinhas do que outras. Mas no caso do todo-terreno, por exemplo, os componentes base são selados ao princípio e depois o que se mantém é a selagem e no final, se o carro tiver tido um bom desempenho, se tiver ganho ou assim, depois então se vão verificar algumas dessas coisas. Pá, isto também pode mudar de modalidade para modalidade. Não, muda de certeza. Isso é Sim, era porque ia dizer, Tem que porque ser, pode não ser, impossível não pode não ser o que Em ganha. relação à Fórmula 1 não tenho... Porque na Fórmula 1, por exemplo, o Leclerc e o Hamilton foram desqualificados do Grande Prémio em Austin o ano passado nos Estados Unidos e o Leclerc acabou em quarto e o Hamilton em segundo. É, porque depois Portanto- eu ou muito me engano ou na Fórmula 1 fazem técnicas finais a todos. Pois, Pois, é eu também provável, acho que sim. provável. E Eu acho que também na acho que Fórmula, na Fórmula E, não sei se é igual. E os também. Mas gajos- é os possível. gajos na Porque a Fórmula é reconhecida exatamente ao mesmo nível de os prestígio do que a gajos Fórmula 1. na Fórmula 1 estão sempre em cima daquilo por tudo e por nada, portanto acredito que... Aliás, tocas numa asa traseira, são 50 50 mil mil euros de multa. Por falar em asas perguntou ao traseiras, por falar em asas traseiras e Verstappen e Fórmula 1, passamos aqui para as notícias quentinhas, que é Sainz confirmado na Mercedes no início. Sim, temos aqui o Carlos Sainz, pelo menos todos os jornais Já indicam isso? já indicam isso, que é um contrato de 2 anos, o que para mim é uma surpresa, tendo em conta que eu achava... Mas Sauber, não era? E ainda, sim, eu achava Sauber, no caso Audi, Eu não achava- disse aqui que ele ia para a Mercedes. não sei, é Só possível. acho que previu o futuro outra vez. Possível, É possível. uma questão de irmos Pá, ver. tem que ir ver para Possível. trás. Pá, mas caralho, isto para mim é uma surpresa e eu vou dizer Eu porque estou a não pensar sei, em- Foi até- no fim de um episódio, foi no fim do último episódio que eu gravei. É possível, é possível. não sei se o Letras concorda comigo, mas toda a gente dizia. O próprio Toto Wolff já tinha vindo mais ou menos a público dizer que o plano A era o Kimi. Sim, Portanto, mas o Kimi lá Isto é um bocado de surpresa.
É surpresa. Eu explico-te a surpresa. O Sainz está a ter a melhor performance E o Kimi também não está a andar muito que bem. alguma vez teve. Sim. E era mais do que expectável. É assim, eu acho que não faria sentido nenhum ele ir para a Red Bull. Ele ir para a Red Bull para mim era o neste fim de momento vais carreira para a Red dele. Bull, é fim Mas de carreira. toda a gente disse que a Red Bull, ele devia ir para a Red Bull e não sei Não o quê. acho nada. Eu acho que ele ter ido para a Red Bull era ter pensado com a cabeça no dinheiro. E ele ir para a Mercedes é uma boa decisão. Porque a Mas Mercedes, porquê? A Mercedes não lhe paga igual? certamente a Red Bull teria mais fundos para lhe fazer uma proposta Ah, melhor. é? Não, Só porque ganha, logicamente, né? a equipa que ganha o campeonato há 3 anos Mas, tem mas muito mais fundos. tu achas que a Red Bull tem mais fundos que a Mercedes? Eu acho que sim. Se ganha o campeonato, quer dizer, logo que ele ganha o prémio. Fundos de pelo menos vencedor. disponíveis para dar assim para um piloto só porque sim. Eu acho que sim. Se bem que depois ele não sei se... Estamos a falar do grupo da Mercedes e da Da Daimler. AMG. E da Daimler. Sim, Daimler, está Mercedes e bem, Daimler. mas também não te esqueças Mas- que a Red Bull, a Fórmula 1 é um mundo. Eu sei. Tu na eu Fórmula 1 é que aquilo que nós vemos em relação ao que as equipas têm de budget cap mais, ou seja, tu de ano para ano tens um budget cap Budget que cap, sim. podes gastar. E tu para gastar Sim. esse dinheiro tens de o ter. Exatamente, mas vamos lá ver uma coisa. Logo para começar. O budget cap foi só feito pelo simples facto que equipas como a Ferrari, como a Mercedes e como a Red Bull gastavam 300 milhões e Exatamente. 400 e 600. E- Aliás, o recorde foi a Toyota em 2008, se não me engano, que gastou 800 milhões de euros numa época. E o prémio que tu tens E não ganhou? de vencer campeonato de construtores, de vencer como piloto, os segundos lugares também ganham muito dinheiro. Sim. Pá, tudo Tudo isso conta. Vá, isso Para acrescentar. E depois estamos a falar da Red Bull. Vocês já viram em que desporto é que a Red Bull não tem uma mão? Nada. Yeah, A Red Bull acho- não existe um único, se no calhar EC. só no jogo da malha ou assim. No EC. Estás a dizer desporto, não Desporto. modalidade. Por exemplo, Desporto. no EC não tens Red Bull em lado nenhum. Há de Mas haver, tens um pilotos piloto patrocinados patrocinado pela pela Red Bull. Tens pilotos Red Bull, Tens. sim. Não há sítio nenhum onde a Red Bull não esteja. Não há. Não há sítio nenhum onde a Red Bull Realmente não isso é esteja. verdade, isso é verdade. Não, De qualquer das maneiras, voltando Tá. aqui só à questão do Sainz da Mercedes. Epá, como disse, foi uma Faz todo surpresa porque eu estava à espera que fosse aqui Mentanelli, mas faz sentido. E ele é Apesar muito mais de- valorizado do que se fosse na Red Bull. É, exatamente. Sim. Muito mais. Mas Eu há acho outra que coisa. O Russell não está ao patamar E o do... Sainz vai Não está ao above. patamar do Verstappen. O Verstappen... Olha, Não. o Sainz... Mas Ou o seja, Russell- o Sainz a ir para... Na minha opinião, o Sainz a ir para a Mercedes era segundo piloto claramente. O Sainz a ir para Não. a Red Bull... para a Red Bull. O Sainz a ir para a Red Bull era claramente segundo piloto. A ir para a Mercedes... Vai ser não even, sei vai se ser vai even ser. e assim que começar a demonstrar a performance vai ser primeiro piloto rapidamente. Se Não bem vai que não. eu essa história do primeiro e segundo piloto, Meu, se eu te bem só já sincero, acredito nisso na Red eu Bull. vou dizer uma coisa, tu metes o Russell, eu vou dizer uma cena. Para mim, tu tens neste momento 3 pilotos no grid, 3, que fazem frente ao Verstappen exatamente com o mesmo carro. E eu continuo a achar e continuo a ter uma certeza interior de que o George Russell é uma bala e que é um pilotaço. Não. Estou-te a dizer, o gajo é O Russell está a passar pela fase em que... e pode vir a ser, mas neste momento não é. está a O passar Russell pela está a fase de passar ser pela fase... Isto é o quê? O quarto ano dele? o Russell, quinto, não, sexto. Cá. Então, olha, Não 2019, sim, está bem. 2019 Não no Mercedes. Mas a Mercedes é aqui? Já é o quarto ano é o terceiro ano que ele está na Mercedes. Certo. Terceiro, 2022, 23. 23, 24. 24. Depois 2 Williams, 4 Mercedes. 3 anos na Williams. 3 anos no Williams. 19, 20, 21. Perda de Pronto. tempo ao gajo. Foi, mas é que foi mesmo. O que é O que Bottas eu devia ter sinto? saltado logo O que é para que ter. ele está exatamente na mesma altura que o Sainz estava a ter a fase de cometer erros. Porque o Sainz também já passou por isso. 2022. Exatamente. Talvez mais 2 anos e o Russell se venha a Não, revelar eu digo-te uma cena. O Russell, para mim, neste momento, se lhe dás um carro de campeonato, o gajo já vai É atrás. pá, mas... Meu, eu sou. Está bem, a Mercedes Eu está sigo o mais Russell, fraca, eu sigo o mas- Russell desde a Fórmula 3. Ok. Ou seja, já desde Eu não 2017. perco Desde esse 2017. Se Eu adoro, para a eu Fórmula adoro, 1 é porque é Não tem tempo. merecedor. eu adoro o gajo e os 3 rookies de 2019 são, para mim, 3 grandes pilotos. Pá, o Albon não acho assim tão especial como, por exemplo, o É pá, Lando. o Albon volta e O mete Lando- boas prestações, o Lando mas e o este ano Russell- está na mesma fase Sim. do que o Russell. O Lando e o é só Russell- atrás deles. Mas pronto, de qualquer das maneiras, o Russell, meu, eu vou dizer uma cena, ele é um pilotaço, man. O Russell, eu sou bem sincero que se não fosse para mim, o meu piloto favorito sem ser o Leclerc é o Russell. Tipo, eu adoro o Russell, pá, e acho que o gajo, se tiras E os erros, como é que explicas? os erros, imagina, neste momento a Mercedes está uma equipa em que tens um carro muito arisco, um carro que até nas mãos do Hamilton,
rapidamente vais para a barreira. Os erros que ele teve, assim maiores, foi mesmo o ano passado. Em 2022 ele teve uma época muito boa. Calma, este ano... Despistas atrás do Este ano, Álvaro, sim. Este ano teve um erro. Em 2023 foi um ano em que teve bastantes erros. Ok? Isso aí teve duas ou três saídas de pista. E em Baku e mesmo em Singapura para mim também. Mas em Singapura até se percebe que o gajo estava mesmo a puxar para o primeiro lugar. Era diferente. E o Alonso também é um gajo rato. Não esquecer essa. E mas a impressão... Mas rato em relação a quê? Porque imagina, falámos aqui na altura sobre se era justa ou não a penalização do Alonso. Eu continuo a achar que não é justa, mas eu depois fui pesquisar um bocadinho melhor, pá, e comecei a ver algumas cenas, pá, realmente o Alonso estava a travar demasiado. Portanto, todas estas táticas, quando comparas a experiência de um Alonso com o Russell, entendes o porquê de ser mais possível o Russell não ter tanta experiência como ter esses erros. Só que, de qualquer das maneiras, eu acho que o Sainz vai para a Mercedes, vai ser muito bem disputado, atenção, eu mesmo assim acho que o Sainz é um grande piloto. Eu achei que é cedo demais para anunciar isto. E vai ser muito bem disputado. Agora, que o Russell vai ficar à frente dele, eu acho que sim. Podiam manter isto mais um bocado nos segredos deles, porque isto começa a meter muita pressão externa. Não é externa, é interna. Sim, tem que andar para a Mercedes. Olha a questão do o Hamilton nota-se que está-se completamente a cagar. Ele já está a cagar. E eu tenho receio que o Sainz, a partir do momento em que tiver o cu sentado no Mercedes, possivelmente vai continuar a dar o melhor na Ferrari, porque a realidade é essa, ele não é 7 vezes campeão do mundo. Não está numa fase em que pode simplesmente cagar. Não está. Ele tem de demonstrar o melhor que ele é um campeonato, a todo custo. Porque já vimos vários contratos porque a serem rasgados. Ele até pode estar com isto minimamente fechado para a Mercedes, mas a gente sabe como é que é a questão. E viste isto à última da hora, os gajos copiaste. Viste isso com o Piastri. E eu até digo mais. Se agora de repente, que é o que eu acho que muito provavelmente vai acontecer, o Sainz começar a ser batido pelo Leclerc fim de semana sim, fim de semana também, e o Antonelli for campeão do mundo de Fórmula 2... Mas isto já tem três coisas. O Sainz não vai ser isto já tem aqui três coisas. Já tem aqui três coisas, que é o Sainz ser mais batido ainda do que foi o ano passado pelo Leclerc, e o Antonelli ser campeão do mundo de Fórmula 2 e o Logan Sargent começar a andar bem. Portanto, esta última e terceira é muito difícil. O Logan Sargent mas o Logan para onde salta e entra para lá o Williams entra para lá o Kimi Antonelli. Tivemos Suzuka, tivemos Austrália, tivemos Bahrein e Arábia Saudita. Temos 4. Tens 4 corridas. Sim, não. 4. Sim. Uma boa prestação do Logan Sargent. Qual? A da última. Então. No Japão? Pois. Sim. Teve com a boia assim primeiro. Então. É mau? O gajo está sempre a último. É pá, a boia assim primeiro. Normal. Acabaram quantos? 19, não é? Acabaram menos. Então houve o acidente do Ricciardo e do Albon. Do Ricciardo e do Albon, menos 2. E depois houve problemas mecânicos na Sauber, na Kick. O Bottas ou o Zhu? Um dos dois desistiu, se não me engano. Ou não? Por acaso acho que nenhum deles desistiu. Não desistiram. Acho que foi assim uma coisa que do género. Mas sim, são 19. Mas já tu não viste a corrida que eram 6 da manhã, logo para começar. Pois não, eu vi. Mas também não viste a corrida do Mundial. Mas há uma coisa então são 17. Acho que eram 17. Mas 11º. Desculpem às neiras, mas letras, porra, se tu me estás a dizer. Imagina, este ano na Williams tu tens. E com um chassi reparado. Não um chassi sim. Por falar nisso, eu pergunto-te já. Ainda há bocado vocês estavam a falar em contratos tipo rasgados. Houve uma altura que o Alonso havia a ideia que o gajo queria ir para a Red Bull. Pois é. O gajo assina com a Aston Martin mais 2 anos. Sabes o que é que a Aston fez? Muitos milhões, né? Para a frente. Embaixador oficial da Aston Martin e desenvolvedor do projeto Valkyrie no WEC. Estás a ver? O gajo vai para o WEC? Claro que vai. Tipo, ainda não está a ser. Super contrato. Eu neste momento queria ser o Vamos ver, imagina, isto para já, isto ainda é só teoria. Isto ainda é só conspiração. 2 anos de Fórmula 1. Isto ainda é só teoria. E são só 2? Porque ele. Não, é 2, mas é mais ainda. São dois certos, pelo menos 25 e 26, mas tem a opção de ser até 5. Ele diz que é o contrato mais longo que alguma vez assinou. Só que vamos aqui ver uma coisa. Vamos aqui mexer todos aqui a nossa cabecinha. A Aston vai entrar com o Valkyrie. AMR qualquer coisa para o WEC, ok? Vai entrar com Hypercar para a WEC em 2025. O Alonso
acaba supostamente o contrato de Fórmula 1 em 2026. Ou seja, tem um ano para ver como é que está a Aston Martin na Fórmula 1, nas novas regulações, nos novos regulamentos, e tem um ano para ver como é que está o projeto Valkyrie nos LMDHs. Ou seja, o Alonso faz aqui em 2026 ou decide, ou mantenho na Fórmula 1 com uma equipa de topo, ou vou para o projeto de Endurance. Já para não falar que, sendo embaixador da Aston Martin, sendo embaixador da Aston Martin, tu és embaixador de uma das marcas mais clássicas e mais... com mais classe tentador, mais tentador. E os milhões que ele vai receber, está-se a falar em 90 milhões. Isso concordo plenamente. Há aí muito dinheiro, o carro está cada vez mais competitivo, a realidade é essa. Então, e vai com a Honda, o projeto Honda, a Honda está a dizer que, imagina, apesar do problema que eles tiveram em 2016 com a McLaren, ele diz que a Honda, e ao saber que a Honda neste momento e ao saber que neste momento a Honda é o motor dominante, há quem diga que a Ferrari já está ali a chegar, mas pronto, mas isto em 2026 vai dar uma grande volta. Sim, o que estavas a dizer do GP2 Engine? Eu não estou a par dessa. O Alonso em 2016... Não, foi mais tarde, não foi em 2016. Então foi 18? Foi 18. Foi porque os gajos no rádio perguntaram-lhe how's the engine e ele very good, better than ever, GP2 engine. Yeah. Na altura, mas olha, estás a esquecer ainda um pormenor muito importante. Que é? O Alonso, o que ele mais quer nesta vida é ser o terceiro piloto de sempre a ganhar a Triple Crown. Sabes o que é? Sim, Indy 500, Le Mans e Mónaco. Exatamente. Falta Indy 500. Yeah. Já tentou, ainda não conseguiu. Mas ele quer saltar para a Indy, vai para os Estados Unidos. No final da carreira não vai ser nem WEC, nem... Não. Olha a minha bola de cristal a funcionar. Letras. Vou-te só aqui dizer uma coisa. Podes fazer Indy, podes fazer o WEC. Mas a cena é que o Indy tens de ter muita dedicação e tens de ter uma equipa que seja competitiva. Até digo mais. Tu estás a falar do Alonso. Calma, tu estás a falar do Alonso. Estamos a falar de um gajo que tem 42 anos e está quase no pico de Fórmula na Fórmula 1. Estamos a falar de um gajo que se fosse preciso... Não, foi quando foi campeão. Não, sim. Não, o pico de Fórmula não foi quando foi campeão. O pico de Fórmula foi em 2010 a 2013, que a Ferrari, estás a brincar, não? Achas? Nunca nenhum piloto para mim mostrou ser tão bom quanto o Alonso nesse período. Um gajo... Estamos a falar de um gajo... a Ferrari estava em quarto dos construtores, ok? Em 2012 estava em quarto dos construtores. O Alonso estava em segundo no campeonato e o Massa estava em oitavo ou nono. O Alonso tinha mas tipo o Massa 90%. Depois do acidente já. Mas tinha 90% dos pontos. A Ferrari. Está bem, mas o Massa depois do acidente deixou de ser o Massa. A Ferrari em 2012 não teve uma pole e teve 5 vitórias. Certo. Os gajos estavam sempre assim, de 6 e 8. O Alonso, de 2010 a 2012, para mim, tiveste do Prime Fernando Alonso. Ele não ainda não te lembras do tempo da Renault, pá. O gajo na Renault, aquela merda era a via a cara. O gajo na Renault só foi campeão. Quando estava na Renault, a malta começou a dizer assim: eia, o Schumacher 2.0. Era o Alonso, era o Schumacher 2.0. Toda a gente dizia isso. Toda a gente dizia isso. Quando saltou para a Mercedes. Tu tens o Kimi. Não te esqueças que o Kimi ganhou todas as corridas que acabou. Sim, certo. Que acabou. Nós não podemos só pensar em 2005 e 2006 e pensar só em Schumacher e Alonso. Tens de acrescentar aqui um senhor chamado Kimi Raikkonen. Sim, é certo. Que estava com problemas de fiabilidade à torta e direita. A McLaren nessa época, em 17 corridas, acabou 10. Tu também podes fazer o melhor rácio é alguém que faz 2 corridas e ganha as 2. Pronto, o Raikkonen em 2020... Mas só fizeste 2 corridas. Isso é que é o problema. O braço é 100%, sim senhora. Mas o Raikkonen fazia quase sempre pole. Mas a cotação fica lá em cima. A cotação fica lá em cima. Até digo mais. Para mim o Raikkonen, se não fosse problemas de fiabilidade e se o gajo não fosse tão não se tivesse tanto a cagar para a cena, ele tinha sido que piloto. Eu acho que os pilotos deviam apostar mais em sair em grande do que empurrar com a barriga até o fim da época. O Valtteri Bottas já devia ter saído da Fórmula 1 há muito tempo. E para mim o Hamilton já devia ter saltado fora também. Não, ele vai surpreender. Porque é na Ferrari, não acho nada. Não, vai ser batido. Eu acho que aquilo vai ser uma merda. Leclerc. Eu acho que aquilo vai ser uma merda. Ou seja, aquilo na minha opinião, a passagem de Hamilton Ferrari, na minha opinião, só há uma entidade a sair aqui em alta, Ferrari. Porquê? Porque a Ferrari vai começar a ter uma discussão entre Leclerc e Hamilton. Se o Leclerc vai ganhar com o Hamilton e ir para a Ferrari, não. O Hamilton vai ganhar a ir para a Ferrari, não. Eles não vão ser campeões do mundo com o carro. Em 2025? Sim, não acredito que vá. A não ser que vá para lá o... Podes ter certeza. Podes ter certeza que a Ferrari em 2025 tem carro para o Adrian Newey. Podes ter certeza que a Ferrari... Não se confirmou que o Adrian Newey vai para a Ferrari. Mas podes ter certeza que a Ferrari em 25 tem carro não para... Não vai.
A Ferrari em 25 tem carro para Não disputar tem com a Red não, Bull. não tem não. A Vai Red Bull acontecer- enquanto lá continuar da maneira... A Red Bull enquanto continuar com a digo. equipa que tem, não Ou vai o deixar que de eu ganhar digo. A Red Bull merda. tem a casa a arder todas as Não vai deixar de e ainda ganhar não o quê? desmoronou, puto. Gabi, vamos lá ver uma coisa. Não vai. Gabi, vamos lá ver uma coisa. Mas eu não vou Quantos estar a discutir campeonatos- contigo, eu vou- estou-me a cagar para eu vou isso. só dizer- Eu quero passar para o próximo quero só tema que- porque já estamos a Deixa-me demasiado tempo só- a falar disto. A Red Bull 2013 a Diniz, eu não quero saber, eu estou só a falar daquilo que é a minha Qualquer que este opinião. gajo esteja de folga, estamos lixados. Estamos, A gente vai começar a gravar e estamos aqui 10 horas A falar de Fórmula 1. Tranquilo. Pá, não, porque imagina, porque repara, Temos de ter um moderador. é isso, tem que ser moderado, porque senão vamos estar aqui a falar de puxar tipo de cenas que são Fórmula opiniões. São opiniões, estás a ver? Tipo, imagina, aquilo que tu estás a nós dizer, estamos na Diniz, base da é uma opinião, opinião. sim, sim, sim. Percebes? Nunca vais concordar, não é? Pá, não vale a pena estar a falar sempre do mesmo, Não fica chegamos chato. a um consenso. Né, nesse Ah, aspecto. isso sim. Que eles estão a agarrar muito à Red Bull este ano e para o ano provavelmente igual. Olha, Acho que vamos ter outra vez a repetição de Red Bull e Mercedes de Diniz, tu, 2020 Diniz, tu já é o terceiro ano seguido que tu me falas nessa brincadeira e acabamos sempre o ano com a Red Bull a ganhar por larga margem. Não, o ano passado eu não dizia isso. O ano passado eu não dizia isso. Em Pronto, mas há 2 2022 anos dizia. dizias. Começámos a época a ganhar, olha. Começas a época a ganhar. 391,5 Meu, pontos nas duas equipas. A Red Bull não há comparação, dou noutra margem, esquece. Enquanto não mudares de regulamento a tempo inteiro. Calma. A quando- época. Calma. Eu não acho que é assim também. E a época acabou de começar. Enquanto não mudares de regulamento, Já houve, E a Ferrari enquanto, já o ganhou carro, uma. já houve enquanto merda. o carro não, o chassi não mudar por completo, como vai ser em 2026, esquece. Não há mais eu nenhuma equipa a concordava ganhar. com isso, mas esta Não há época mais nenhuma eu equipa a entrei ganhar. super pessimista e o que é verdade Mas é eu não que estou a dizer que a Ferrari em 4 está mal, corridas mas- a Ferrari já ganhou. O Verstappen desistiu, sim senhor, o Verstappen é muito rápido também. Mas vêm aí corridas complicadas, vêm corridas de rua, vêm corridas diferentes, Eu vem acho que Mónaco. a China este fim de semana vai ser uma. A China vai ser um grande prémio espetacular, uma adoro aquela surpresa. pista, é Vai ser uma fantástica. surpresa. E eu odeio. A sério. É pá, jogar aquilo no Fórmula 1 era É sempre boa, lixado. fixe. É bué lixado, meu. É bué Aquela lixado. primeira direita, Bué aquela na- primeira direita longa. Jogar na meu. Fórmula É bué pouca chata, pista. meu. Fosca-se. Mas Não do vês ponto- nada. do E ponto pior, de imagina, vista- só que explicar, aquela porra, vais para a reta, tens uma esquerda, estás a ver, depois tens uma direita bué da longa e logo da direita longa tens uma esquerda mesmo bué da fechada, É estás a ver? exatamente igual, o princípio é exatamente igual ao cartódromo de Évora. É mesmo isso. Esquerda, direita, boeda grande, reta, É mesmo chato. esquerda fechada. Bora. É mesmo chata aquela corrida, pá, tem de dar Ah, eu curto. Vai dar uma corrida espetacular. Nunca fazia lá polo, meu. Polo. Ah, Por falar em Fórmula 1, e só para acabar o tema de Fórmula 1, não sei se vocês viram declarações do Carlos Tavares, da Peugeot não, da Stellantis, peço desculpa. O Carlos Tavares foi-lhe interrogado sobre os projetos Lancia e Alfa Romeo. E aparentemente ele diz que sim e tal, era aquilo que tu tinhas confirmado aqui há uns tempos, mas que ainda não está nada confirmado tanto de um lado como do outro. E surgiu a oportunidade de lhe perguntarem, então mas Lancia... como é que a Lancia é possível, Lancia ou um grupo, o grupo Stellantis entrar na Fórmula 1 e ao que ele diz, não, o futuro não é híbrido e por isso não vamos entrar num projeto de Fórmula 1. Mas reparem, estou num projeto a aparcar, portanto era só queria deixar esta aqui e o projeto a aparcar é um carro híbrido. olha, no salto show da Fórmula 1, só para terminar dizendo isto, tiveste também esta semana o Pérez a voltar a assinar pela Red Bull. Não esperava. Renovou. Não esperava assim. Eu de também não. repente. Eu também não. Renovou. O Pérez renovou com a Red Bull. Quando Quando é que isso é? Esta semana. Saiu esta semana. Yeah. O Pérez Yeah. renovou com a Red Bull. Então, mas a Fórmula 1, a FIA não meteu nada de... Meteu. Oh, cheque. Vai lá ver. Não, eu estive hoje a ver no Autosport Yeah. e renovou. Mas foi quando? Foi quando? Terça-feira. Não, hoje é segunda-feira, Hoje é portanto segunda. foi ontem ou sábado? Sábado. É possível sábado. que tenha sido, é mais possível que tenha sido. Há de ter sido durante a semana passada, mas saiu a público este fim de semana. Não vi, por acaso não vi, nem reparei. Epá, faz E nem todo falamos sentido. disso. Repara, Pois é, Repara, isto que eu estava a dizer. faz todo sentido, na minha Também opinião. acho que Mas sim. estabilidade. Mas, Mas é exato. a Red Bull se quiser também arranja contratos, portanto. Epá, rasga, Mas mas... pronto, para finalizar... Tem que pagar bem. Mas eu admiro-me. O Pérez é um gajo que... Pá, ele tem performance, continua a ter. Não é nenhum é verdadeiro. o piloto- é o piloto certo. Ricardo. É o piloto certo para O aquela equipa. Ricardo está no... Mas fez-se a porta para O ele. Ricardo, on the o way out. Ricardo, olha, nem eu lhe pagava 10 euros pelo lá andar. E o Tsunoda, pois. Olha, estás a ver a nossa E equipa nós do karting, caímos- a nossa equipa do karting lá para o evento do núcleo, de engenharia automóvel. Eu não chamava Ricardo. E nós caímos, ou pelo menos eu, não sei se vocês, mas e nós caímos na esparrela do Daniel Ricciardo estar fora da Fórmula 1 no dia 1 de Abril. Eu não vi. Fui só eu.
Foste. Não. Foste. Puto, foste. Olha, só vocês tu. não disseram nada, quem cala consente. Dia 1 de Abril, Isso puto, aqui. dia 1 de Abril, tipo, eu não Nem caio em interessa nada. nada. Olha, até houve Mas uma esse género de notícia, saiu uma informações notícia. no dia 1 de Então vocês não Abril... viram a notícia do Zayn Bolt ir já para o Mafra a receber 2 bifanas por jogo? Tá bem, Mas isso essa é era assim. fácil. Agora, Não, mas o olha- Helmut- Então, passa Mas- tanta fa... mas olha era uma já- coisa, mas o Helmut Marko já tinha feito o que fez ao Nico de Vries. Olha, estás a mandar isso tudo abaixo, pá. Oi, pois. Já tinha feito o que fez ao Nico de Vries. Era mais do que expectável depois da olha- performance do Daniel Ricciardo nas primeiras corridas de que ele o fosse Nesse, secar. nesse mesmo dia saiu aquela notícia. Nesse mesmo dia saiu uma notícia também, eu acho que foi do Todo Terreno, acho que foi do João ir fazer a corrida de Mini ou não sei o quê. E houve bué da malta que ficou tipo, não, isso não vai acontecer e tal, dia das mentiras, e era mesmo verdade. Mas eu não sei se foi isso do João ou se foi outra merda qualquer, pá. Mas eu lembro-me que houve uma cena do género que... Havia algumas coisas, mas também não... Mas pronto, Bem, só nesse para dia finalizar, eu não acreditei em nada. Só foi para do finalizar caralho. o tema isso já Fórmula 1, foi- finalizamos aqui o tema Fórmula 1, queria só aqui dizer uma coisa que eu, quando for bilionário, vou pagar o que tiver que pagar à Liberty Media, todos, se ainda for a Liberty Media agora, todos os anos para ter cá o Grande Prémio de Portugal. Tá bem. Yeah. Porque aquela Não corrida... é assim tão caro, bastava o governo português São querer 100 milhões, investir são 100 naquilo. milhões ao ano. 100 milhões? É capaz sim. Porque ainda não é corrida histórica. Se Pois fosse para o é. Estoril era corrida O histórica. turismo em Portugal. Se Yeah, o fosse turismo para- de Portugal se tinha de fosse- investir. se fosse para o Estoril era corrida histórica, não eram 100 milhões, eram 60. Pois. Portanto, mas eu prefiro a de Portimão, pá. Eu joguei também já no jogo da Fórmula 1 Portimão. Pá. Isso era o que tu fazias se É fosses milionário? O que é que tu fazias se fosses Bilionário. bilionário? Ou comprava uma equipa. Bilionário. O que é que fazias se fosses bilionário? Trabalhava, só que ele acha que não. Que os bilionários fazem de conta. Eu não achei que não, pá, mas eu parece também era Mas, montável. não, mas se fosse, se te caísse o euro bilhões Ah, do por nada. aqui, 35% vai para o Estado. Está bem, mas e 35% de 1 bilhão? 35 não, 27, 20, desculpa. 25. Ou 25. 25. 25. Em França é 35. Ainda ficas com 750 milhões. Pá, depende do que é que consideras um bilionário. Não, Se, estou a for, se eu perguntar o que é desse que fazias um com a bilhão, massa. um bilhão, só um bilhão ou tipo era tipo 70 bilhões? Não, 1 bilhão. O que é que eu fazia? Yeah. Sim, investia. Pá, provavelmente tipo investia. Yeah. Mas já pá, pronto, assim uma cena maluca. Que carro é que tu compravas? Assim uma cena Só podias maluca. ter um. Só podia Eu ter um comprava a carro. coleção do Ralph Lauren. A coleção de quê? Do Ralph Lauren, de carros do Ralph Lauren. O Type 57 S7. Ah, isso era se ele quisesse vender. Pois. Ele também é bilionário, rapaz. Só esse carro deve valer logo o bilhão. É pá, não sei, eu com um bilhão Não, já- provavelmente não, comprava, já- Olha, fazia o que fez o pai do Saúde Variua. Comprou Comprou All Speed. comprou All Speed. É. Yeah, fazia o mesmo. Olha, eu comprava a equipa da Pool Classe. Este gajo. Mais uma vez, shout out Uma da história Pool Classe. para ver no episódio passado. Epá, provavelmente fazia isso, tipo, comprava uma equipa de rallies ou assim, tipo, comprava tipo os Toyotas todos, quando acabar agora este regulamento, comprava os Toyotas todos elétricos ou híbridos, uma cena assim, não sei. Tem De rally. coisas ativas. Isso é tudo passivo. Ah, ativos? Não, Não, mas tu queres ir Não. falar agora de investimento? não é investimento. Ah, isso é um Não, ativo, é o isso não. contrário. O que o Gabriel está a dizer são investimentos. Não são investimentos, é Não. gastar dinheiro. Exato, isso É gastar dinheiro, mas a Pô, minha tu achas questão que é... comprar uma equipa de Não, rallies isso. ou comprar uma Então equipa não de todo ias terreno é um correr- ativo? Não ias correr tu. Estás a isso. falar, Fazer campeonato já me no falaste Pois já. em comprar carros de Mas eu regulamentos também- passados. Já me falaste em comprar equipas. Então, mas tu que podes correm. correr com depois o carros de Dakar e regulamentos. Não, a minha questão é, tu Tu podes entendes- correr com carros de regulamentos Mas não é passados. isso, mas tu entende dinheiro não ias correr. Yeah. Então, mas é isso que eu estou a Com esperar esses que tu me carros. digas. Ei, Com esses carros. Aliás, eu ia fazer o campeonato. Mas digo-te já, olha, posso dizer, eu não precisava de ser bilionário e digo-te, eu se tivesse 50 milhões de euros hoje comprava uma Toyota daquela igual ao do Lucas Moraes. E pá, ia fazer o Dakar naquela merda. E depois, sabes o que é que eu fazia Eu depois? só do queria Dakar? fazer baixo de rings. E, olha, mas eu ia fazer essa Eu depois do brincadeira. Dakar, depois do Dakar, Eu ia fazer isso. ia 2 maninhas para o Corsfeld para o Black Lodge. Em Corsfeld. Isto é só preciso perceber o que é que esse gajo está a querer dizer. Mas, pronto. Estou farto de dar pontapés. Eu, por acaso nem sei porque é que fomos a este tema. Foi porque falaste em... Já sei. Falaste em dinheiro Já sei, e os porque- meus olhos brilharam. Yeah. Já sei porquê, porque a Toyota vai ter um line-up completo no Rally de Portugal. Vamos ter Sébastien Ogier, vamos ter Kalle Rovanpera, vamos ter Katsuta Kataluta, Cataluta. Takamoto. vamos ter Helfin Evans e quem é o quinto gajo? Não sei. Está tudo? Não, está tudo, estão Tá todos. tudo, Estão só todos. quatro. São 5, eu disse 5. Helfin Evans, Não disseste Katsuta, Ogier, Rovanpera. Rovanpera E tá. 4. e falta um. São 5. São 4.
Katsuta. Pronto, vão só estes 4. Kale, Mas eu acho que são 5, vão. Esqueci-me do... Não, Katsuta, Rovanpera. É o Latvala. Devia ser, mas não é, não Katsuta, é? Rovanpera, Ogier, Elfyn Evans. Yeah. Pronto, vão os Já 4. sabemos quem vai ganhar a Rally de Portugal, não é? Exatamente. Sebastião Ogier. Yeah. Não sei, que o Rovanpera também é bravo. Ah, o mas Rovanpera- estou com curiosidade para ver como é que se vai sapar o Rovanpera. Vai ser giro Rovanpera Vai saber versus ganhar Katsu no Vil. Ogier, versus Ogier. o Rovanpera, Katsuta. E no Vil, que é o rei do Instagram. Yeah. Não sei se reparaste, o WRC pôs uma publicação no Instagram a dizer: faz uma pergunta a quem nunca tenha feito uma corrida e quem já fez uma corrida responde. O Nuville respondeu tipo a 1000 comentários. O gajo perdeu a tarde inteira a responder Ganda a comentários. Ganda boss. Sabe quem é que eu gosto muito Props do no Instagram? Vil. O gajo é muito Oliver bacana. Soler. O Oliver Soler. Yeah. O Oliver Soler que mete uns vídeos. Muito Isso fixe, é bem muito engraçado. fixe. Com o pai e o cara, é O bem gajo engraçado. não viste o vídeo dele do Rally da Suécia? O Não, gajo isso não. mostrava tipo o Rally da Suécia e depois mete umas cuecas rosas. Mas isso é uma trend, isso é uma trend, isso é aquela... Não, Nunca mas viste? é piada. Que é dos gajos utilizarem tipo lenhadores e o caralho depois... A usarem cenas. A usarem cuecas de mulher, fio dental. Tal. Não, por acaso Yeah, não tongues. apanhei isso. Yeah, tenho. Mas pronto, é isso, malta. Por hoje já está tudo, não é? Yeah. Máxima aí. Letras, tens aí uma alguma notícia? Grande Não, coisa- Sim, não não. fiz o TPC. grande coisa para falar. Está bem, não faz mal. Pessoal, por hoje é tudo. Até à próxima. Não se esqueçam de partilhar, amigos. Isto vai estar no Deixem o Facebook. like. E no Spotify é muito fixe ouvir, é mais fixe até para quem se queixa que às vezes isto é um bocadinho extenso, que a gente fala muito e não sei o quê. Pá, no Spotify estão a lavar a louça. Por acaso já se queixaram. Quem? Já se queixaram. Mas nós não temos Já assim tive. muitas mulheres a ver o... Mas o Mas meu, assim também não vais ganhar. meu público-alvo Assim também não não vais são ganhar. mulheres. Não. São machos. Oh, diabo. São machos. Oh, diabo. São machos peludos. Oh, Não, diabo. mas já tive. Não foi uma queixa, foi uma crítica construtiva. Aliás, na verdade foram Então, duas críticas construtivas em relação ao tempo. Que nós nos estendemos um bocado no. Não é nos tópicos, é estendemos o vídeo muito. Que é difícil para alguém estar 1h e Pá, picos. mas porque para essa malta mais 20 minutos é podcast? Oh. Não, mas a questão é o seguinte, e foi isso que eu expliquei, que é isto fazeres 1h e 10 ou 1h que seja, em formato áudio é muito mais simples de passar do Yeah, que sim, do que sim, uma sim, hora sim. em vídeo em que É tens tipo de ter Joe os Rogan. olhos focados naquilo Não, mas o que... Rogan também, o Rogan é 3 horas. Mas foi o exemplo que eu dei, foi o exemplo que eu dei no outro dia também a vocês. Que pá, o podcast mais interessante que eu já vi na minha vida foi o Foi este. do Matt Farah. Foi este. E foi o do Matt Farah com o Doug DeMuro e aquilo era 1h47. Epá, e eu absorvi aquilo. Eu uma vez vi um podcast seguido do Rogan. Vá pessoal, não vamos alongar mais, não vamos alongar mais. Pessoal, já Olha, sabem. deixem nos comentários qual é o tipo de extensão de podcast que querem Mas que eu não nós quero ver façamos. comentários de malta que passa o dia todo no TikTok. Faço- Isso e é olha, normal, yeah, porque isso cria uma dependência de Exato. conteúdo. Vá, Conteúdo pessoal, curto. até à próxima. Mas vá, malta, até à próxima. Grande Tchau, abraço. tchau.